Aqui no meu vilarejo, a história mais contada é algo que aconteceu nos anos 80, por volta do meio da década. Eu era tão pequeno que não me lembro. Naquela época, todos por aqui éramos católicos, e um dia, do nada, uma família de loiros chegou a uma casa. O pai era um senhor muito velho, de uns 60 anos. Bom, digo muito velho porque a esposa mal tinha 30. Eles tinham 2 filhos, um casal de 5 e 6 anos. Minha mãe me conta que a menina estudava com meu irmão, mas ele também não se lembra de muita coisa. Logo, o vilarejo percebeu que o senhor era pastor. Assim ele se chamava. E em sua casa montou uma pequena igreja. Todos assumiram que eram cristãos, protestantes, ou testemunhas de Jeová, ou algo assim. Naquela época não havia muita informação e tudo o que não fosse católico em vilarejos como o nosso parecia algo ruim. Nos ensinavam que aqueles que não acreditavam exatamente no mesmo que nós não apenas estavam errados, mas também eram maus. Por isso ninguém se aproximou a princípio. Um dia, Dona Flor não se apresentou à missa, apesar de ser uma das mais participativas, amiga pessoal do padre. O vilarejo descobriu horrorizado que ela tinha ido à casa do pastor. Do que eu me lembro é de passar caminhando para a missa de mãos dadas com minha mãe e ouvir daquela casa cânticos alegres, mas estranhos. Primeiro do pastor, sua família e Dona Flor, mas depois também do senhor César e sua esposa. Depois a senhora Estela e sua família. Depois tanta gente que ninguém entendia como cabiam todos ali dentro. O pastor, que antes era tímido e calado e não convivia com muitas pessoas no vilarejo, ficou diferente. Ele passeava sorridente por todos os lados, se metia nas conversas das pessoas, caminhava pelas ruas como se fosse o dono do vilarejo. Eu me lembro muito pouco dele, sempre desviava o olhar porque ele me dava medo. Ele era muito magro, alto, de cabelo branco, com um sorriso que me enojava por causa dos dentes amarelos e podres. Mas no meio de tudo isso me lembro com terror de uma ocasião muito especial. Estávamos na loja dos senhores Ortega, uma das mais antigas que me lembro. Já não existe há muito tempo. Quando era criança gostava de ir porque o senhor Abelino, que atendia a loja, sempre me dava uma geleia d'água por ajudar minha mãe. Naquela ocasião, minha mãe estava pedindo carne no fundo da loja, onde ficava o açougue, e eu estava em um corredor onde tinham alguns brinquedinhos baratos que eu gostava de ver. De repente percebi que o pastor, aquele homem que tanto me aterrorizava, estava ali, me olhando. Ele sorria para mim com aqueles horríveis dentes amarelos. Quando o senhor Abelino percebeu, se aproximou e perguntou o que ele queria, e ele respondeu que só ia comprar alguns brinquedos, todos os brinquedos da loja. Ele os pegou sem parar de me olhar, sem parar de sorrir para mim, e os levou. No caixa, ele nos encontrou novamente e disse à minha mãe que nos esperava em sua igreja. Ela nem sequer respondeu. Não me lembro de muito mais. Só lembro que, de um dia para o outro, aquela casa, aquela igreja, estava vazia e nunca mais vi o pastor ou sua família. Suponho que até posso ter lhes encontrado, mas não ficaram marcados na minha memória. Com o tempo, ao crescer, soube o que realmente aconteceu, que aquela família não foi a única que desapareceu naquela noite. Dizem que a primeira pessoa que viram se dirigir àquela casa, num domingo à noite depois das 10, foi Dona Flor. A velhinha ia caminhando toda de preto, com um véu que lhe cobria o rosto. Um rosto vermelho, completamente vermelho. As pessoas que a viram de perto, que perguntaram aonde ia a essa hora, dizem que o rosto e as mãos pareciam cobertos de sangue seco. Ela respondeu que ia encontrar-se com seu pastor, que tinham uma reunião importante, que naquela noite ele viria conhecê-los. As pessoas pensaram que ela se referia àquele velho horrível, embora não fizesse sentido, já que ele estava todas as noites lá. Depois de alguns minutos, vestidos de preto e com os rostos manchados, também viram passar por lá o senhor César e sua esposa, a senhora Estela e sua família, e todas as pessoas do vilarejo que tinham se aproximado daquela nova igreja tão estranha, que sempre fechava suas portas durante o suposto culto. Dizem que à meia-noite, quando deixaram a igreja, eles caminharam para a floresta e nunca saíram de lá. Quando soube disso, entendi outra lenda do vilarejo, que se refere ao mesmo, uma que eu conhecia sem saber de quem falava. Quando caminhava pela floresta para cortar caminho em direção à escola,
Às vezes ouvia coisas estranhas, moscas, o som de muitas moscas por perto, mas tão forte que chegava ao ponto de ser ensurdecedor. Quando isso acontecia, diziam que é porque os mortos estavam por perto, aqueles mortos que ficaram presos na floresta para sempre. Juro que isso eu já ouvi, e seja o que for, me dava mais medo do que tudo que ouvi sobre aquele falso pastor. O que encontraram na igreja quando as pessoas do vilarejo foram procurar os vizinhos desaparecidos foi macabro. Não me atrevo a repetir esses horrores. Só posso dizer que era evidente que aquele culto era indiscutivelmente satânico, que o que ocorreu naquela meia-noite em que todos desapareceram foi um culto para Lúcifer. Por causa do meu trabalho, viajo constantemente. Trabalho com uma banda um pouco antiga, talvez fora de moda, que ainda vive muito bem fazendo pequenas apresentações por todos os Estados Unidos, em bares e lugares pequenos. Meu trabalho é chegar antes e verificar se tudo está em ordem, quase sempre com um dia de antecedência para garantir que tudo esteja de acordo com suas especificações. Ou seja, eu sigo a mesma turnê, mas levo uma vida oposta à dos músicos. Viajo muito, mas sem nenhum glamour, e nunca estou presente nas apresentações. Quando eles estão tocando, eu já estou na próxima cidade. O que vou contar aconteceu em uma cidadezinha que se encontra no estado do Colorado, saindo de Denver. É um lugar muito gostoso de se estar. Encontrei muitas pessoas boas, incluindo brasileiros. Fiquei em um hotel muito velho, descuidado, com cheiro de mofo, mas eu me acostumei a economizar ao escolher onde ficar, pois tudo o que economizo acaba sendo lucro para mim. Meu quarto dava para a rua de trás, quase deserta desde que cheguei, mas a verdade é que eu gostava disso. Demonstrava que as pessoas estavam em casa curtindo suas famílias. Não sei, coisas que podem ser normais, mas que, por enquanto, eu não podia desfrutar. Era dezembro, então as casas estavam decoradas. Senti muita saudade da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos e irmãs. Eles certamente já estavam planejando se reunir em breve. Fui dormir com uma sensação de extrema solidão, sendo o único hóspede no hotel, pois não tinha visto ninguém além do senhor chato que me registrou. Eu ia deixar minhas coisas no armário em frente à cama, mas dele emanava um cheiro de mofo, de umidade bastante horrível, então deixei tudo na mala ao lado da cama. Durante meu sono, acordei de madrugada, mas eu não conseguia me mover. Ouvi como se alguém saísse do armário. Abri os olhos, mas meu corpo não respondia. Maldito seja, pensei. Belo lugar para ter paralisia do sono. Estava de boa, sabia que não precisava me preocupar, que tudo era um pesadelo, que meu cérebro ainda estava sonhando, mas parecia extremamente real. Uma senhora vestida de preto e com cara de zangada ficou em frente à janela, olhando para fora. Ela havia saído do armário. Lembro que no sonho eu imaginei que o cheiro ruim do armário me fez imaginar algo assim, um fantasma, um espírito saindo daquele lugar. Minha respiração acelerou. A mulher se virou para me olhar e sorriu, mas seus olhos ainda estavam zangados. Então o sorriso não parecia realmente amigável, pelo menos não foi o que senti. Ela se aproximou de mim, pedindo que eu me calasse com o dedo, e em seguida estendeu as mãos em minha direção. Fechei os olhos, os apertei e comecei a chorar. Por mais que fosse um sonho, era uma sensação horrível, mas graças a Deus ela não me tocou. Ouvi que voltou para o armário e fechou a porta. Pela manhã, ao acordar, a primeira coisa que fiz foi lembrar daquele maldito pesadelo e ver se a porta do armário estava fechada. Alguém bateu. De dentro do armário? Pensei por um momento, mas não, batiam na porta do quarto. Uma camareira me deu bom dia em espanhol com um sotaque que não reconheci totalmente e perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim. Ela deu uma olhada para dentro e perguntou se eu precisava de limpeza. Eu disse que não, que estava prestes a deixar o quarto. Ela sorriu com tranquilidade e me disse que estaria no corredor se eu precisasse de algo. Peguei minhas coisas porque algo me fazia querer sair dali e me preparei para abandonar o quarto e seguir meu caminho, em vez de ir tomar café da manhã como sempre. O mesmo americano mal-humorado que me atendeu na noite anterior, desta vez me cumprimentou com um sorriso. Olá, bom dia, como está? Como dormiu? Tudo bem?
Eu disse que sim, que só queria ir embora, e ele não parava de sorrir, como se quisesse que eu contasse algo. Seu sorriso era macabro. Finalmente consegui sair do local e no estacionamento na parte de trás, encontrei novamente a camareira que bateu no quarto fumando ao lado de outra. Dei-lhes bom dia, e o frio me fez pedir um cigarro, embora estivesse meses sem fumar. Nos preocupamos porque te deram o quarto da velha. Sempre que vêm pessoas de outros países, eles mandam para lá. Não te acordou de madrugada a senhora que se ouve no armário? Elas me disseram. Não, eu dormi muito bem, respondi. As duas sorriram enquanto apressavam o cigarro, como se não acreditassem em mim. Depois me desejaram uma boa viagem enquanto voltavam ao trabalho. Eu entrei no carro e não quis falar nada, não quis nem pensar, mas naquele momento soube que não vivi uma paralisia do sono. O que aconteceu naquela noite foi outra coisa, foi real. Meu nome é Domingues e sou transportador há cerca de 10 anos. Nessa época, trabalhava para uma empresa de materiais de construção que me fornecia o caminhão. Durante esse tempo fiz bons amigos e muitas vezes os encontrava na estrada para conversarmos durante os intervalos ou nas paradas para comer. Com esse contexto, começarei a contar essa história que considero paranormal, assim como meus amigos e familiares que a conhecem. Um dia saí para entregar uma carga em outra cidade com um colega. Era uma longa viagem, por isso fomos juntos para chegar mais rápido. Enquanto um dormia, o outro dirigia e vice-versa. A ida correu bem. Entregamos a carga e voltamos imediatamente para nossa cidade, mas já de madrugada, enquanto estávamos na estrada. Foi quando ocorreu esse evento tão estranho e inexplicável. Eu estava dirigindo e meu colega estava dormindo logo atrás. Eram aproximadamente 3 da manhã. Eu estava ouvindo rádio para passar o tempo e não me sentir tão cansado durante a viagem, quando meu colega acordou e me disse que precisava muito ir ao banheiro. O problema era que estávamos muito longe de postos de gasolina ou cidades. Segundo o mapa do celular, ainda faltava 1 hora para o próximo posto de gasolina. Então não tive outra opção a não ser parar para que ele pudesse fazer suas necessidades no meio daquele mato. E assim foi. Saí da estrada e estacionei o caminhão para que meu colega fosse, enquanto eu esperava dentro do veículo. Apenas pedi para ele não demorar muito, pois aquela área em que estávamos era muito escura e não sabia o que poderia ter por ali. Ele disse que seria rápido e foi, adentrando o mato onde eu não conseguia mais vê-lo. Fiquei esperando no caminhão com o rádio ligado. Estava ouvindo um programa de notícias, quando de repente o sinal sumiu completamente. Peguei meu telefone para me distrair, mas também não tinha sinal, o que achei estranho porque havia acabado de enviar uma mensagem e tinha quase todas as barras de sinal. Era muito estranho que o sinal sumisse assim de repente. No entanto, não pensei muito nisso, pois estávamos na estrada e essas coisas acontecem. Olhei várias vezes para ver se meu colega estava voltando, mas não vi nada. Ele estava demorando demais e eu me sentia muito exposto naquele lugar, especialmente sem sinal em lugar nenhum. Neste ponto, eu já estava preocupado e quase desci para procurá-lo, mas então o vi caminhando entre o mato. Abri a janela e brinquei com ele dizendo que ele tinha matado as árvores ao redor, mas ele não sorriu, o que foi muito incomum, pois ele era sempre muito sorridente. Ele apenas continuou caminhando até finalmente entrar no caminhão e sentar-se no banco do passageiro, o que também achei estranho porque era a vez dele de dormir. Antes disso, ele havia dormido apenas cerca de 1 hora, então imaginei que ele fosse voltar para a cama. Liguei o caminhão e saímos de lá. Perguntei se ele não queria dormir, aproveitando que era a vez dele descansar, já que em breve seria sua vez de dirigir novamente ao amanhecer, mas ele disse que não precisava, nem queria dormir. Além disso, sua atitude e forma de me responder estavam muito diferentes, muito frias, o que não combinava com ele. Perguntei se estava tudo bem, pois realmente queria saber o que havia acontecido para ele ficar daquele jeito, mas sua única resposta foi que estava tudo 1000 maravilhas. Ele não tirava os olhos da frente, olhava para cima e para a estrada, mas não olhava para mim, só para a frente. O sinal voltou alguns minutos depois de nos afastarmos daquele lugar.
Eu achei bom porque estava muito desconfortável com meu colega em total silêncio. Então finalmente pude ouvir as notícias no rádio. Não fiz mais conversa com ele, pois ficou claro que ele não queria falar. Então seguimos o resto do caminho em silêncio. As horas se passaram e estava quase amanhecendo. Logo seria a vez dele de dirigir, o que me preocupava, pois ele mal havia dormido. Estava muito nervoso. Então parei em um posto de gasolina para comprar café. Perguntei se ele queria descer para esticar as pernas, já que logo seria sua vez de dirigir, mas ele disse que não queria café e que não sairia do caminhão. A situação estava ficando cada vez mais estranha para mim. Então desci para espairecer um pouco de tudo o que estava acontecendo. Enquanto estava no banheiro, recebi uma ligação no celular e era ele, meu colega, que estava comigo. Pensei que ele tinha se arrependido e estava me ligando para pedir algo da loja, mas assim que atendi, ouvi ele gritando comigo, me xingando, dizendo como pude deixá-lo naquele lugar sozinho. Eu não entendia o que ele estava falando, pedi para ele se acalmar e explicar do que se tratava. De forma irritada, ele disse que na noite anterior o deixei sozinho no mato, que ele desmaiou e acordou caído naquele lugar 2 horas atrás. Um senhor que estava passando na estrada o ajudou, e ele estava a caminho de volta para a cidade. Fiquei completamente besta. Meu coração começou a bater muito rápido. Lembro-me de pensar que talvez fosse uma brincadeira, então saí correndo do banheiro até o caminhão, mas não havia ninguém lá. Não havia sinal do meu colega ou qualquer pessoa que estivesse comigo. Liguei novamente para ele, perguntando se o que ele havia dito era verdade, e ele estava muito irritado, dizendo que isso não se faz, que não queria nem me ver mais. Tentei explicar o que aconteceu, mas depois de ouvir minha explicação, ele apenas riu de forma cínica e desligou o telefone. Claramente, ele não acreditou em mim. Ninguém acreditaria. Depois disso, passaram-se vários anos antes que ele voltasse a falar comigo. Após esse incidente, enfrentei problemas na empresa em que trabalhava porque ele fez uma reclamação que quase me custou o emprego. Por sorte, não fui demitido devido à minha longa trajetória na empresa. Eles sabiam que eu era confiável e sempre trabalhei bem. Mas, além disso, nunca soube quem ou o que realmente entrou no meu caminhão. Quem ou o que fingiu ser meu amigo, que tomou a forma exata dele e até mesmo a voz. Essas perguntas ainda estão sem respostas até hoje. Tudo foi muito estranho, especialmente somado ao fato do sinal do celular ter sumido naquela área e de meu colega não se lembrar de nada do que aconteceu naquela noite, exceto de acordar confuso no matagal na manhã seguinte, com uma forte dor de cabeça. Por mais que minha família e amigos tenham tentado encontrar uma explicação, a verdade é que não há uma resposta definitiva, apenas teorias, todas elas envolvendo algum assunto paranormal ou bruxaria. Só de pensar nisso, sinto arrepios. Quem ou o que entrou no meu caminhão e passou horas comigo? Há cerca de 10 anos, minha família, tentando investir em algo para ter outra fonte de renda, iniciou um bar. Eles quiseram fazê-lo em um local que estava abandonado há alguns anos. Era grande e tinha estacionamento. O único detalhe é que ao lado dele, na parte de trás, no mesmo terreno, havia uma casa abandonada. O lugar tinha uma decoração estranha, para dizer o mínimo. Gárgulas esculpidas nas paredes, figuras de madeira pregadas nas árvores. Claro, tudo isso desapareceu na restauração do local, e finalmente abriram o bar. Nos primeiros meses, o bar funcionou muito bem. Era frequentado por muita gente e tinha bandas ao vivo todas as semanas. Mas eu era criança e não gostava. Tinha que dormir na parte de trás da cozinha do bar, e o ambiente era desconfortável para mim. Lembro muito bem que nas bodas de ouro dos meus avós, que foram comemoradas lá, eu estava brincando com um primo na casa abandonada, longe dos sons da festa. Havia um corredor longo com muitas portas. Estávamos correndo por ali quando nos deparamos com uma sala cheia de antiguidades, coisas sujas de poeira e teias de aranha. Havia candelabros, telefones antigos, relógios, móveis. Tudo parecia muito velho e valioso. Fomos contar ao meu pai e perguntar por que nunca tínhamos visto aquilo antes. Ele pediu que o levássemos até lá, mas ao fazê-lo,
Encontramos um muro de tijolos ao invés da sala de antes. Mas eu sei o que vi. Sei que não imaginamos. Meu pai não acreditou em mim. Eu também não teria acreditado. Ele não vivenciou nada estranho no lugar, ao contrário da minha mãe, que passou por algo comigo uma noite em que pedi que me acompanhasse ao banheiro, pois o lugar começava a me assustar. Ela me esperou do lado de fora e eu entrei em um cubículo. Não havia mais ninguém no bar, muito menos no banheiro, mas ouvi como uma torneira se abriu, depois outra e outra mais, como se alguém estivesse passando por ali e abrindo-as. Saí correndo até minha mãe, que me perguntou o que aconteceu. Ela teria entrado para verificar se não tivéssemos ouvido claramente algo bater uma das portas dentro do banheiro que tínhamos certeza de estar vazio. Isso pareceu ser um gatilho, ou o sinal de que algo estranho começava a acontecer. Os clientes começaram a reclamar de sons estranhos no banheiro. As pessoas que ficavam até o fechamento ouviam cadeiras sendo arrastadas pelo lugar. E não quero ser gráfico, mas começaram a encontrar animais mortos, sem olhos, no pátio do local. Um deles foi encontrado com a boca costurada com linha preta. Embora fosse óbvio que se tratava de bruxaria, ninguém queria acreditar nisso. Mas de qualquer forma as pessoas começaram a deixar de ir, até que praticamente abriam, sem que um único cliente aparecesse no local. Já muito desesperados, procuraram alguém que entendesse dessas coisas, desses trabalhos, e supostamente foram curar o lugar com algo que o neutralizasse, mas não funcionou. A mulher que fez isso havia avisado que o que estava lá se tratava de bruxaria pesada, e no final o bar fechou permanentemente. Com o tempo, ao crescer, decidi investigar sobre aquele lugar onde passei tantas noites da minha infância. Descobri que era muito conhecido na região por ser palco de eventos estranhos, onde ocorreram até mesmo sacrifícios humanos na década de 70. Essa experiência não é minha, mas sim de alguém próximo, e irei contar na primeira pessoa. Muitos falam que nos hospitais viveram experiências aterrorizantes com seres paranormais, presenças de pessoas que faleceram no prédio e coisas assim. Mas posso contar que naquele dia eu tive mais medo de um vivo do que de um morto. Talvez exista maldade nos seres demoníacos, nos espectros e fantasmas, mas do meu ponto de vista, a maldade do ser humano sempre será superior. Por algum motivo, esses espectros às vezes nos usam como intermediários. Meu nome é Gisele Rodrigues, e isso aconteceu quando eu estava hospitalizada em 2013. Naquela época, eu estava internada há cerca de 2 semanas devido a um acidente de moto. A recuperação estava rápida. Eu já podia andar sozinha e me mover livremente pelo quarto. O médico estava esperando os últimos exames e estudos da minha cabeça para ver se tudo estava em ordem. Ele dizia que, embora eu não percebesse, às vezes esses acidentes deixavam sequelas que poderiam causar problemas no futuro, e eles queriam evitar ou antecipar isso. Eu já tinha feito amizade com algumas enfermeiras, e meus amigos me visitavam às vezes durante a semana. Sei que alguns o faziam por causa das lindas meninas da equipe de saúde. Brincávamos sobre isso, e felizmente elas permitiam que meus amigos ficassem no quarto, mesmo que fossem mais de 2, ultrapassando o limite permitido nas horas de visita. Apesar do bom tratamento, ninguém era permitido ficar comigo à noite, nem mesmo na sala de espera do primeiro andar. Eu não entendia por quê. Diziam apenas que eram normas do hospital. Eu rezava para que esses exames saíssem o mais rápido possível e me dessem alta. Aquelas semanas pareciam eternas, assim como os dias longos. Foi então que uma tarde nos informaram que o médico que estava acompanhando o meu processo de recuperação havia sido substituído de última hora, e chegou outro. Ele era incrivelmente amigável comigo e com minha mãe. De fato, ele nos deu esperança de que eu poderia ficar com ela, mas não naquela noite. Ele disse que falaria com o diretor para que eu pudesse passar as noites acompanhada de alguém pelo resto dos meus dias lá. Pelo menos ele parecia se importar com o conforto de seus pacientes. Minha mãe brincava dizendo que ele gostava de mim e tudo isso, mas eu não ligava. Eu estava apaixonada por um garoto da faculdade, então o médico estava completamente descartado.
Chegou a noite e ele mesmo disse à minha mãe que ela não podia ficar, mas na noite seguinte poderia. Ele tinha acertado tudo com o diretor. Era só esperar mais um dia, e tudo bem. A questão é que tudo estava indo bem demais, e a noite parecia tão normal que não duvidar por um segundo foi o maior erro da minha vida. O relógio marcava quase meia-noite quando o médico entrou, um pouco histérico, dizendo que tinham aprovado uma transferência de hospital de última hora, que seria realizada imediatamente. Eu, claro, me alterei, pois não esperava nada disso. Tentei avisar minha mãe pelo celular, mas o médico foi mais rápido. Ele colocou o celular dentro de uma bolsa e disse que lá me dariam todas as minhas coisas. Ele soltou as rodas da minha cama e então me tirou do quarto, passeando pelos corredores. Achei curioso porque não consegui ver nenhuma outra enfermeira. Não tinha ninguém. Além disso, meu corpo estava muito pesado. Mesmo que quisesse gritar, era impossível. Parecia que eu estava a poucos segundos de desmaiar. Tudo o que pude pensar foi que algo devia estar no soro que me deram. Levou alguns minutos. Subimos pelo elevador e ele me levou a um quarto muito afastado, onde as luzes mal funcionavam. Ele não me colocou com a cama. Tirou o soro, me carregou e me deixou no chão. Não era um quarto como os outros, mas um muito pequeno onde a cama ocuparia muito espaço. Mal consegui me sentar. O médico acendeu a luz e antes de sair me disse que a má sorte havia batido à minha porta e que se eu gritasse, ele mesmo me mataria. Ele foi embora e foi então que percebi que ao meu lado estava outra garota, com os joelhos encolhidos, tremendo, encostada na parede. No fundo do quarto estava uma pessoa já falecida, com roupas de enfermeira. A garota me disse que ele a tinha matado naquela manhã. Perguntei quem era aquele homem e ela confessou que descobriu que aquele suposto médico trabalhava para uma rede de tráfico de pessoas. Eles nos escondiam naquele lugar de forma que não pudessem nos encontrar e com o passar dos dias éramos dadas como desaparecidas. Quando isso acontecia, já estaríamos muito longe em outro país, ou talvez mortas. Ela revelou também que uma das que descobriram isso era aquela que ele matou. Tudo isso me deu a entender que dali não sairíamos vivas. Tentei ficar de pé para abrir a porta, mas minhas pernas quase não me obedeciam. Pedi a ela que o fizesse, mas ela estava tão aterrorizada e tremendo que mal conseguia falar. Ela negava com a cabeça tudo o que eu dizia para fazer, e 2 horas depois o médico voltou com uma enfermeira. Era ela que nos sedava para nos levar do nosso quarto para aquele lugar escuro. A maldade nos olhos deles, a maneira como falavam e como nos tratavam como se fôssemos objetos, me fez entender que eles não estavam mentindo e que sua maldade superava tudo. Eles se foram, trancaram a porta, e foi quando aquela que estava comigo se levantou e tentou abrir. Mas foi em vão, ela não conseguiu. Eu estava recuperando minhas forças. Tentei ajudar, mas nada adiantou. As horas se passaram e já era tarde. Me desesperei a ponto de começar a gritar. A outra menina chorava, mas depois me acompanhou com seus gritos. Do nada alguém apareceu correndo dizendo que encontraria uma maneira de nos tirar dali. Ele voltou com um tubo, com o qual bateu na fechadura. Era o irmão da garota que estava comigo, que decidiu visitá-la fora do horário de visita, escondido. Ao não vê-la, soube que algo estava errado, então decidiu procurá-la até encontrá-la. Contamos tudo a ele e imediatamente chamamos a polícia. Esperamos pelos oficiais no primeiro andar do hospital. Eles encontraram o corpo naquele quarto e imediatamente prenderam o médico, que nunca confessou nada. Estava claro que ele não agia sozinho. E também prenderam a enfermeira que o ajudava em seus crimes. Desde então, afirmo e reitero que um fantasma pode assustar, traumatizar e tudo o que quiserem, mas o maior perigo sempre será representado por outro ser humano. Essa é a história de como quase fui levada pelo tráfico humano. Quero contar-lhes uma experiência não apenas traumática e triste, mas também tenebrosa que aconteceu com minha família há muito, muito tempo. Poucas vezes fui a centros de saúde depois disso, a menos que fossem casos extremamente necessários. Jamais imaginei que aquilo que presenciei fosse real,
e passei meses negando aceitar que era verdade o que meus olhos viram. Ocorreu em 1999, ano em que recém havia me formado na faculdade como engenheira agrônoma. A celebração foi um espetáculo imortalizado em fotos, vídeos e momentos inesquecíveis gravados para sempre na minha memória. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Contudo, pouco depois, meu irmão mais novo foi internado no hospital devido a uma doença com a qual lutava há anos. Esse menino era a luz dos meus olhos, minha razão de viver, meu tudo. Desde que disseram que alguém tinha que ficar com ele por várias noites, declarei que seria eu. Não me importava quantas semanas seriam. Os exames demorariam um pouco e disseram que, devido às circunstâncias delicadas, teriam que aumentar um pouco a dose dos medicamentos aplicados ao tratamento. Ele parecia bem, sorria, brincava comigo e ria das minhas piadas ruins, só para não me deixar mal. Além disso, levei alguns filmes para que pudéssemos ver à noite, ajudando-o a adormecer. Quando ele fechava os olhos ou dormia, eu ficava entediada, e uma noite saí do quarto e fiquei perto do corredor, onde algumas enfermeiras trabalhavam. Comecei a conversar com uma delas, que estava afastada. Ela perguntou-me no que eu trabalhava, e o principal tema foi que recentemente havia me formado. Continuamos conversando, até que surgiu o tema do quarto ao lado do meu irmão. A enfermeira me contou que, há um mês, um menino faleceu de repente à noite, embora estivesse em ótimas condições de saúde. Ele estava hospitalizado por uma simples fratura no braço e seria liberado no dia seguinte. Os familiares processaram o hospital, alegando que algo deveria ter sido feito, já que não lhes deram uma explicação lógica sobre o ocorrido. A situação era delicada porque as câmeras não captaram nada fora do normal. Ninguém entrou no quarto naquela noite, e ele apenas esperava o amanhecer para sair. A própria enfermeira demonstrava um pouco de medo diante do ocorrido, e comentou que talvez os rumores nos jornais fossem verdadeiros. Não hesitei em perguntar sobre quais rumores ela se referia, mas outra enfermeira chegou dizendo que precisavam dela, então ela teve que ir. Ao voltar para o quarto do meu irmão, vi um menino ao lado dele e fiquei paralisada. Vocês podem estar se perguntando por que teria medo ao ver um menino falando com meu irmão. A razão é que a enfermeira havia me mostrado uma foto do menino que faleceu, e era ele. Estava ali, passando a mão na cabeça do meu irmãozinho. Imediatamente me virei para abrir a porta e avisar as enfermeiras, mas estranhamente não consegui. Era como se estivesse trancada, impossível de abrir. O próprio menino disse para não tentar, pois a porta só abriria por ele. Então ele deixou meu irmão. Caminhou até mim e disse que ela viria buscá-lo naquela semana. Avisou que nada poderia fazer quanto a isso e disse que sentia muito que fosse assim. O vi se afastar e abrir a porta que eu não conseguia abrir. Fui atrás dele, mas não estava em lugar algum. Era como se a terra o tivesse engolido, e era evidente que ninguém mais o havia visto. Algo me dizia que era assim, e não insisti no que era óbvio. Logo comecei a pesquisar na internet e encontrei um fórum que falava sobre aquele mesmo hospital. Todos afirmavam que havia rumores de algumas pessoas dizendo ter visto uma mulher já morta. Uma que morreu anos atrás no hospital enquanto dava à luz. Não conseguiram salvar nem ela nem seu bebê. Dizem que essa mulher não conseguiu transcender e busca consolo nas crianças, sendo vista por algumas pessoas. Fiquei apavorada ao ler isso. Não queria que meu irmão vivesse algo assim naquele hospital. Na manhã seguinte fiz de tudo para solicitar a transferência do meu irmão. Até meus pais foram ao hospital para me apoiar, mas disseram que era impossível. O tratamento estava tendo o resultado esperado, e mudá-lo de repente prejudicaria a saúde dele. Eles não podiam correr esse risco, especialmente em meio às acusações que enfrentavam. Chegou a noite e não conseguimos tirá-lo de lá. Nosso último recurso foi uma ordem de alta para levá-lo para casa, mas não conseguimos isso também. Naquele andar quase não havia funcionários tarde da noite, então o silêncio era assustador. Só podíamos ouvir os sons da máquina que monitorava os sinais vitais dele. Com o passar das horas, senti uma vontade terrível de ir ao banheiro. Fui o mais rápido possível, mas enquanto lavava as mãos, comecei a sentir uma presença inexplicável. O ambiente ficou mais frio e deprimente.
e senti uma sensação de mal-estar incrível, uma tristeza imensa. De repente comecei a ouvir os sinais vitais do meu irmão acelerando rapidamente do nada. Corri para avisar as enfermeiras, mas a porta não abriu. Estava presa por algo que me impedia de empurrá-la, quando antes não havia problema algum para abrir ou fechar. Continuava sentindo a presença que me causava uma tristeza enorme, ao mesmo tempo que estava muito assustada pelo que estava acontecendo com meu irmão. Então ouvi o horrível som da máquina indicando a ausência de sinais vitais. Naquele instante, consegui abrir a porta sem qualquer problema, e nada explicava por que não pude abrir quando mais precisava. Meu irmão já não respirava. Fui pedir ajuda às enfermeiras para que fizessem o possível, mas foi inevitável. Meu irmão faleceu naquela noite. A causa da morte foi supostamente um mal súbito, mas sei que algo mais aconteceu. Dói-me pensar que meu pobre irmão pode ter visto algo horrível e uma entidade lhe fez aquilo, assim como aconteceu com o outro menino que faleceu antes. A enfermeira com quem conversei no outro dia me disse em segredo que outros casos, como o do meu irmão, aconteciam com mais frequência do que eu imaginava, mas elas eram ameaçadas se falassem algo. Passei a gritar no hospital, afirmando que algo maligno rondava aquele lugar e que deveriam fazer algo, pois outras crianças perderiam a vida. Apenas tentaram me acalmar até que os seguranças chegaram e me tiraram de lá. Até hoje ficou por isso mesmo. Conseguiram encobrir tudo. Recebemos muitas ligações de pessoas desconhecidas querendo saber o que havia acontecido, mencionando que o mesmo tinha ocorrido com algum familiar. Enterramos meu irmão com uma dor imensa e a impotência de não ter podido fazer nada para salvá-lo. Minha mãe sempre foi uma ótima cozinheira. Ela faz salgados maravilhosos para vender, pois é um negócio bastante rentável economicamente. Com isso sempre fechávamos tarde, caso algum cliente aparecesse. Mas em uma daquelas noites quase não havia turistas. Ninguém passava por ali. Mesmo assim, minha mãe, meus irmãos, uma amiga da minha irmã e eu ficamos no nosso pequeno ponto de venda para atender os clientes, caso aparecesse algum. Já era muito tarde. Aproximadamente meia-noite. Minha irmã e a amiga dela estavam sentadas em uma mesa atrás de mim. Meu irmão jogava no celular e minha mãe e eu estávamos conversando. Ela dentro e eu do lado de fora do ponto de venda. De repente, ambos sentimos um calafrio terrível. Senti como se estivesse em um freezer, pois todo o meu corpo congelou de repente. Ambos olhamos para a esquerda e ficamos horrorizados. Minha mãe me contou que só conseguia ver uma sombra grande, mas eu vi algo mais sinistro. Eu vi o que parecia ser um cachorro, mas do tamanho de uma pessoa. Seu pelo estava eriçado como se estivesse bravo, e eu podia ver seus dentes enquanto ouvia um rosnado que me assustava cada vez mais. O mais aterrorizante de tudo era que ele não tinha olhos, só duas órbitas vazias de onde saía sangue, como se seus olhos tivessem sido arrancados. Não conseguia me mover e minha mãe também não. Aqueles segundos pareceram eternos. De repente vi o cachorro pular sobre nós, se lançando em direção ao ponto de venda. Mas juro pela memória da minha avó, que era quem eu mais amava, que apareceu um senhor vestido de branco. Um senhor que parecia não ter rosto. Ele desviou o cachorro, não com um golpe ou susto, mas com um suave movimento da mão. O cachorro caiu como se tivesse levado um golpe forte, mas logo se levantou e saltou novamente. O senhor deslizou a mão de novo, mas desta vez o cachorro caiu atrás de onde estavam minha irmã e a amiga dela. Quando passou por elas, minha irmã soltou um suspiro de terror e disse que sentiu sua pele arrepiar. A amiga dela, sem motivo aparente, começou a chorar, dizendo que estava com muito medo. Nesse momento, meu irmão se aproximou de mim e também começou a sentir medo, rindo de nervoso. Eu só podia ver o cachorro correndo como se estivesse ferido, indo em direção às sombras de um poste de luz. Todos puderam ver aquele cachorro do tamanho de uma pessoa, aquela besta sinistra e aterrorizante. Quando minha mãe o viu, nos disse que precisávamos ir embora, mas de repente ela começou a se sentir mal, como se tivesse levado um golpe na cabeça. Rapidamente começamos a guardar as coisas para ir embora.
A última coisa que faltava era fechar e guardar um pequeno botijão que tínhamos na parte de trás do ponto de venda. Quando fui fazer isso, senti um olhar pesado nas minhas costas. Por instinto, olhei para trás, e até hoje, penso que nunca deveria ter feito isso. Só de lembrar, só de dizer, faz o medo daquela noite voltar. Não muito longe de mim, a uns 50 metros, vi uma mulher no topo de uma árvore. Quando a vi, fiquei paralisado, não conseguia me mover. Só podia vê-la e piscar. Vi suas roupas todas sujas e desgastadas, e vi seu rosto, aquele rosto tão horrível que faria qualquer um correr. Seu rosto estava cheio de feridas, como se tivessem cortado com uma navalha. Quanto mais eu a olhava, mais medo sentia. Mas então aquela coisa levou uma das mãos à boca, como se estivesse tentando conter o riso. Novamente senti aqueles segundos se tornarem os mais longos da minha vida, e de repente vi a mulher pular da árvore, mas não parecia cair ou voar, mas planar. Quando estava prestes a chegar em mim, o senhor de branco apareceu novamente e se interpôs, fazendo a mulher dar um salto para trás, como se tivesse se impulsionado em algo. Só então consegui me mover e apressadamente fechamos tudo. Minha irmã e eu ajudamos minha mãe a andar. Quando entramos no carro e viramos para sair, encontramos uma tia, a quem não hesitamos em contar o que vimos. Dissemos que a levaríamos para casa para que sua filha e seu genro fizessem companhia a ela. Não queríamos que ela ficasse sozinha. Quando chegamos à casa dela e minha tia chamou minha prima, ela e o namorado saíram. Mas assim que ela saiu, minha prima desmaiou, caindo no chão. Minha tia e eu descemos para ajudá-la, mas ela não parecia recobrar a consciência, nem mesmo depois de colocar um pouco de álcool na cabeça e no nariz dela. Quando finalmente conseguiu reagir, começou a chorar e ficar histérica, exclamando que algo queria levá-la, que algo estava entre nós quando chegamos. Rapidamente nos despedimos e fomos para nossa casa, nosso lugar seguro. No caminho, ouvimos risos, risadas que nos acompanhavam enquanto minha mãe se sentia pior a cada minuto. Quando finalmente chegamos em casa, nos apressamos a entrar. Ao fechar a porta, juro por Deus que algo bateu nela, como se algo tivesse golpeado do lado de fora. Rapidamente travei a porta e levei minha mãe para a sala. Ela começou a se recuperar aos poucos e me pediu para pegar uma das velas bentas que tinha no quarto. Minha mãe, que foi catequista por um tempo, sabia algumas orações especiais, mas quando tentava rezar, esquecia as palavras. Cada vez que isso acontecia, ouvíamos aquela risada sinistra lá fora, muito perto. A chama da vela se movia de maneira estranha, como se alguém tentasse apagá-la e começava a produzir fumaça negra. Enquanto minha mãe fazia um esforço para rezar, lá fora as risadas aumentavam. Quando lembrou da oração e rezou corretamente, o que ouvimos lá fora foi um grito terrível, como se estivessem batendo em alguém. A partir desse momento, o ambiente começou a ficar melhor, mais tranquilo. Não ouvimos mais aquela risada e tudo parecia estar em paz. Mas mesmo assim, ainda estávamos com um medo terrível, um medo que não passa com o silêncio. No dia seguinte, quando fomos abrir novamente o ponto de venda, ao limpar, vi gotas de sangue espalhadas justamente no lugar onde vi o cachorro. Sei perfeitamente que essa história pode parecer muito fantasiosa, mas juro que foi o que aconteceu. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que zombem, irei contar, pois essa é a verdade. Desde pequeno tenho experiências sobrenaturais, pois várias pessoas me disseram que tenho sensibilidade para ver seres de baixo astral, mas desde que me lembro, só essa experiência foi verdadeiramente aterrorizante para mim. É a pior coisa que já vivi. Sobre o Senhor de Branco nunca soubemos mais nada, não sabemos de onde veio nem para onde foi, mas sou grato a ele e serei sempre grato pelo que fez por nós naquela noite. Se alguém teve uma experiência semelhante, adoraria saber, adoraria que me contassem o que fizeram ou o que acham que foi, talvez assim consiga entender o que minha família e eu presenciamos. Para começar, sou um cara de 25 anos. Me formei na faculdade há alguns anos, mas isso aconteceu no meu primeiro ano, quando eu morava no campus.
Para quem não sabe como funciona, você se inscreve para um lugar na residência e eles automaticamente te emparelham com um colega de quarto. Você preenche um pequeno formulário para que eles tentem te colocar com alguém compatível, mas suspeito que seja mais ou menos aleatório. Eu fui como estudante maduro, já que tirei alguns anos de folga para juntar dinheiro. Então eu tinha 21 anos no meu primeiro ano. Isso pode ter sido a única coisa que eles realmente consideraram. Meu colega de quarto se chamava Danny, e ele era um tipo punk rocker com cabelo espetado e sempre usava camisetas de banda. Ele também era mais velho, como eu, acho que tinha 22 anos. Ele fez o check-in antes de mim, então pegou a cama que ficava mais longe da porta. Quando entrei, ele se levantou e apertamos as mãos. Ele parecia legal, mas depois de conversar por um tempo, parecia que não tínhamos muito em comum. Eu gostava de ler e jogar videogame, enquanto Danny curtia música alta e festas. Uma coisa que realmente me incomodava era que ele fumava cigarros e o cheiro ficava no nosso quarto. Eu pude sentir assim que entrei. O prédio tinha uma política de não fumar, claro, mas o cheiro vinha das roupas dele. Não era algo sobre o qual brigávamos, mas isso criou uma certa tensão entre nós. Nós não saíamos muito juntos. Eu fiz alguns amigos no nosso andar, mas Danny geralmente ficava sozinho. Cerca de um mês depois, quase todas as noites de fim de semana, ele saía para festas fora do campus, provavelmente indo a algum show ou algo assim. Tudo que eu sabia era que ele saía cedo e voltava tarde, ou às vezes nem voltava. Se eu tivesse que adivinhar, ele só dormia no nosso quarto metade do tempo, o que eu não me importava, já que tinha mais espaço. Ele não fez amigos no dormitório, mas começou a sair com alguns caras que não eram da nossa escola. Esses caras pareciam outros punk rockers que ele provavelmente conheceu em um show ou algo assim. Eles apareciam ocasionalmente, mas geralmente não ficavam muito tempo. Uma noite, porém, entrei no nosso quarto e encontrei 4 ou 5 desses caras mais velhos bebendo vodka, e um deles estava até fumando um cigarro de maconha, soprando a fumaça pela janela. Eles provavelmente tinham uns 40 anos ou talvez mais. Eu disse boa tarde e tentei esconder o quanto estava desconfortável, mas depois de menos de 5 minutos, fui para o quarto de um dos meus amigos e fiquei lá até tarde. Quando voltei para o meu quarto naquela noite, por volta da 1 da manhã, eles já tinham ido embora, e Danny não voltou naquele dia. Na noite seguinte, no entanto, ele voltou às 10 da noite. Não conversamos muito porque eu estava no meu computador estudando. Eu olhei para ele e parecia que ele não tinha dormido nada. Se eu tivesse que adivinhar, ele estava fortemente envolvido com álcool e drogas. Na verdade, era bem óbvio que ele estava. Com o tempo, os novos amigos de Danny começaram a aparecer com mais frequência. Eu não entendia por que ele estava saindo com esses caras mais velhos, e tentei evitá-los o máximo possível, passando mais tempo na biblioteca ou com meus amigos. Uma vez, Danny recebeu uma advertência por trazer esses caras para o dormitório, e ele também foi advertido por fumar no prédio. Estava começando a parecer que ele poderia ser expulso. Por mais horrível que pareça, eu meio que esperava que isso acontecesse. Não que eu o odiasse ou algo assim, mas era irritante ter um colega de quarto como ele. Houve outra noite em que Danny e seus amigos estavam fazendo festa no nosso quarto de novo. Entrei e fiquei um tempo, mas pude perceber que não era meu ambiente. Não havia drogas nem nada, mas tive uma má impressão de um dos amigos dele. Não me lembro do nome dele, mas esse cara devia ter uns 35. Ele era careca, vestia um colete jeans e jeans rasgados. Por volta das 10 da noite eu fui para o quarto de um dos meus amigos, como costumava fazer em situações como essa. Eu estava bem ao lado, então ainda podia ouvi-los a noite toda. Passava da meia-noite quando ouvi nosso assistente residente falando com ele sobre o barulho. Afinal, era uma noite de semana. Eles discutiram por um tempo, mas eventualmente eu os ouvi saindo. Voltei para o meu quarto depois disso, e depois de arejá-lo por causa do cheiro, fui para a cama. Não vi Danny no dia seguinte, nem no outro dia. Ainda era meio normal para ele desaparecer por alguns dias, mas depois de cerca de uma semana comecei a me preocupar. Isso já estava perto dos exames do primeiro semestre do ano, então já éramos colegas de quarto há alguns meses.
Perguntei ao pessoal do dormitório, mas ninguém tinha visto ele. Eu até tentei ligar, mas o telefone ia direto para a caixa postal. Enviei várias mensagens, mas não obtive resposta. Eventualmente, decidi que era hora de relatar seu desaparecimento. Fui ao escritório de segurança do campus e contei sobre Danny. Saí do escritório me sentindo um pouco culpado por não ter relatado antes, mas esperava que Danny aparecesse logo com uma explicação razoável. Depois de relatar, a segurança do campus me entrevistou algumas vezes, perguntando sobre amigos e os caras com quem ele andava. Eu contei tudo o que sabia, o que não era muito. Os amigos dele no campus eram escassos, e aqueles caras mais velhos eram um mistério. Nunca os conheci muito bem, e nem tinha como contatá-los. Uma noite eu estava na sala comum com alguns amigos, quando vimos um carro de polícia parar do lado de fora. Alguns oficiais entraram e foram direto para o quarto do assistente. Eu tinha a sensação de que era sobre Danny. Depois ele veio ao meu quarto com os policiais. Eles me fizeram as mesmas perguntas que a segurança do campus tinha feito. Era tudo sobre a última vez que eu o vi e com quem ele estava. Repeti minhas respostas, mas os policiais pareciam estar me interrogando. Era como se eles não acreditassem em mim ou algo assim, como se eu estivesse escondendo alguma coisa. Acho que eles acharam estranho eu não saber quem eram os amigos do meu colega de quarto. Os oficiais saíram depois de um tempo, e todos começamos a falar mais sobre isso. Algumas pessoas achavam que ele tinha fugido, outras achavam que algo horrível podia ter acontecido com ele. Ninguém realmente sabia de nada com certeza. Algumas semanas se passaram sem notícias de Danny. A polícia passou algumas vezes, mas nunca mais falou comigo. Acho que fui descartado de alguma forma. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele simplesmente desapareceu do dia para a noite e nunca mais o encontraram. Infelizmente, às vezes andar com pessoas más tem seus poréns. Esse será sempre meu terror, já que mostra a maldade das pessoas. Antes de me mudar para o outro lado do país para ir à universidade, eu morava com minha mãe em Fresno, Califórnia. Eu a amo, e ela sempre fez o melhor por mim e minha irmã com o pouco que tinha, mas acho que ela seria a primeira a admitir que vivíamos em um bairro terrível, com poucas oportunidades para melhorar nossa situação. Seja como for, suponho que a vida é assim quando você tem uma gravidez na adolescência com um pai que simplesmente desapareceu no ar. Quando eu estava crescendo, sempre pensava que minha mãe era muito rigorosa. Raramente nos deixava brincar na rua e nunca nos permitia ir às lojas sozinhas. Ela agia como uma maníaca, cujo objetivo era tornar nossas vidas a mais entediantes possível. Mais tarde, na vida, tivemos uma conversa séria em que ela me explicou por que era tão rigorosa conosco quando estávamos crescendo. Depois disso, eu entendi por que ela era como era. A família ao lado estava envolvida em drogas e em atividade de gangues, mas não só estavam festejando e traficando de sua casa, eles eram um grupo de psicopatas seriamente sádicos que faziam coisas à comunidade local que poderiam ser descritas justamente como pura maldade. Eles foram eliminados pela polícia no final, mas não antes de terem causado um dano bastante irreparável ao bairro. Minha mãe abriu seu coração contando-me sobre um incidente em particular que foi o catalisador para que ela fosse tão rigorosa conosco. Aparentemente, eles usavam uma pequena tática de recrutamento em mais de uma ocasião, que envolvia convidar uma jovem para uma festa antes de obrigá-la a usar todos os tipos de entorpecentes. Eles a mantinham lá durante dias, simplesmente alimentando-a com drogas e emprestando-a aos frequentadores da festa. Essa é a forma menos obscena de expressar isso, mas você entende a ideia. Depois ameaçavam contar aos pais dela ou chamar a polícia. Era uma espécie de método de chantagem para mantê-las voltando e trazendo amigos e irmãos, etc. Pelo que entendo, era um ciclo vicioso de lavagem cerebral nas garotas, o que por sua vez atraía mais garotos, permitindo-lhes vender consideravelmente mais drogas à medida que se envolviam em atividades indecorosas. Minha mãe também disse que mais de uma vez viu dois caras carregando pessoas inconscientes para um carro,
jogando-as no banco traseiro e depois as levando embora. Em algumas ocasiões, ela chegou até mesmo a ver cartazes de pessoas desaparecidas colados pelo bairro. Perguntei por que ela não foi à polícia e ela começou a chorar. Disse que estava constantemente aterrorizada e teve vários encontros com os membros da família ao lado que lhe disseram que se a polícia aparecesse, eles se certificariam de que as filhas dela morressem. Ela me disse que uma vez a alertaram que estavam fortemente armados, que tinham todo tipo de armas dentro de casa e que se a polícia alguma vez aparecesse, prefeririam morrer em um tiroteio do que serem capturados vivos. Aparentemente, isso era algo que a aterrorizava completamente. Nós éramos tudo o que ela tinha no mundo, e ela queria nos proteger a todo custo, então a ideia de perdermos nossas vidas era inimaginável. Minha mãe também era um quarto mexicana, e sabia algumas coisas sobre algo chamado Santa Muerte, uma espécie de figura pagã que alguns mexicanos adoram como uma personificação da morte. Ela disse que às vezes podia ouvir pessoas no quintal da casa invocando seu nome, possivelmente até fazendo sacrifícios, já que ela ouvia galinhas e cabras gritando, e segundo ela, muitas pessoas que adoravam Santa Muerte estavam conectadas com os cartéis mexicanos. Ela não queria correr o risco. Levou anos antes que ela pudesse se mudar sem trazer nenhum risco para nossa família. Eu estava estudando em outra cidade na época e nem consigo descrever o alívio que senti quando soube que ela estava se mudando de Fresno com minha irmã mais nova. Pela primeira vez em anos, estava realmente empolgada em voltar para casa e visitá-la. Finalmente estávamos longe daquela família infernal. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.